Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Rafael Guarnier. E hoje temos um desafio muito grande para cumprirmos aí juntos. Vamos fechar a segunda epístola aos Coríntios, né, falando dos três últimos capítulos 11, 12 e 13. E eu quero te pedir já para que você já pegue sua Bíblia, seu papel de anotação, né, sua caneta e vamos ao que interessa. Abra aí comigo capítulos 11, 12 e 13. Então, essa palavra maravilhosa, estou feliz, irmãos, por estarmos fechando mais, né, uma epístola bíblica, mais um livro da Bíblia, né, uma epístola de Paulo, mais uma série finalizada, né, e sábado, né, daqui amanhã, né, no caso, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas provavelmente amanhã já começaremos aí, né, a série Gênesis sem dramaturgia, né, diferente um pouquinho da Rede Record, aliás, bem diferente, eu creio que você vai gostar muito, amém? Então abra sua Bíblia comigo aí, abra sua Bíblia, vamos nos deliciar nesses três últimos capítulos da epístola, né, aos Coríntios, né, como vocês sabem, na primeira epístola Paulo exortou acerca de muitas coisas, nós já vimos aí no canal, e agora na segunda epístola ele vem encorajando, né, os coríntios, ele vem se regozijando também neles, por conta deles terem aceito toda a repreensão da primeira epístola. Né, e capítulo 11, 12 e 13, para finalizarmos esse estudo poderoso, né, da segunda epístola aos Coríntios, ok? E eu quero te pedir, enquanto você abre, que não deixe de curtir, né, esse vídeo, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, espalhe esse vídeo e inscreva-se no canal para me ajudar aqui a cada vez mais divulgar os vídeos, né, e termos aí um número de inscritos, quem sabe 1.000 inscritos, né, estamos aí hoje um pouquinho a mais, né, da metade do caminho, estamos com 514 inscritos, queremos chegar aos 1.000 aí, para que essa palavra se espalhe cada vez mais, amém? Então vamos lá, capítulo 11. Bom, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 11, né, ele continua aquela vindicação por sua autoridade, né, autoridade apostólica. Né, e ele vai falar aqui acerca do ciúme, né, ciúme de Cristo, né, o ciúme que ele tem, né, dessa igreja aqui de Coríntios. Né, ele vai falar isso dos versículos 1 até o versículo 15. Né, vamos analisar aqui do versículo 1 ao 15, olha lá. Capítulo 11, versículo 1. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Quando Paulo está falando nesse versículo 1 aqui, quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura, na minha insensatez. Né? Então ele está se referindo aqui com uma certa ironia. Né? Aqui ele refere-se ironicamente ao fato de ter sido forçado a vindicar, né, e gloriar-se aos coríntios. E já já você vai entender isso melhor. Tá? Versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e a um marido, a saber, a Cristo. Né? Então ele está dizendo assim, ó, eu estou zeloso, né? Eu tenho cuidado, né? Eu sinto ciúmes de vós, né? Porque eu tenho um zelo de Deus. Né? Eu estou te preparando como, por exemplo, a rainha Esther foi preparada para entrar na presença de Assuero, que também é uma figura ali, né, da noiva de Cristo sendo preparada. Então é um ciúme marital aqui que Paulo está dizendo, né? E como uma virgem pura ao marido, né? A noiva para Cristo. Né? Olha lá o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29, né? A esposa do Cordeiro. Olha lá Apocalipse 19, versículo 7. 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, os vossos pensamentos, né? E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aleluia. Então aqui quando ele fala de simplicidade em Cristo,
né? O coração e uma mente singela, um coração e uma mente fiel, né? Eva, irmãos, ela foi conduzida pela serpente a uma distorção daquilo que Deus tinha falado, né? Porque Deus falou, olha, vocês podem comer livremente de todas as árvores, mas se algum dia vocês tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente vão morrer, né? Então ela foi conduzida a essa árvore do conhecimento, de Gênesis 3,16. Né? E aqui os judaizantes estavam tentando conduzir ao engano os coríntios. Né? Paulo vai fazer essa analogia, né, com Gênesis, e a mesma forma que Satanás persuadiu, né, através ali da serpente, da figura da serpente Eva, os judaizantes estão tentando persuadir aqui os coríntios a retornarem às obras dos falsos apóstolos. Já já você vai entender isso também melhor. Amém? Continuando. Versículo 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Então, quando ele fala aqui de outro Jesus, né, automaticamente ele está falando de um evangelho diferente, de uma pessoa diferente. Né? Ele está falando de ensinamentos diferentes, aqueles que vocês não receberam de nós, ok? Nós falamos através do Espírito e somos um com Ele. Né? Então sempre é bom relembrar isso daqui, né? E aí no finalzinho ele vai falar assim, ó, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofreríeis. Né? Então, vocês já estão aqui suportando falsos profetas. Agora vocês vão ter que me ouvir novamente. Né? Assim, está refutando aqui totalmente o ensino que eles estavam recebendo de falsos profetas. Né? A igreja de Corinto vinha recebendo falsos ensinos dos judaizantes, ou seja, aqueles ensinos voltados às práticas da lei, né? Ou então vocês têm que, tudo bem, vocês estão participando da graça agora, mas vocês têm que por exemplo, se circuncidar, né? Como foi lá em Atos, né? Quando houve aquela grande conferência em Jerusalém e ficou decidido lá que não, vocês podem seguir aqui conforme os ensinamentos de Cristo, basta que vocês, para confirmar isso daí, se circuncidem, né, que é tirar o prepúcio, né, aquela pele excessiva no pênis, né, que era costume fazer entre os hebreus, circuncidar o 8º dia o filho. Né, quando nascia, o filho era circuncidado, era retirado daquela pele com uma faca de pedra ao 8º dia. Isso era um costume da lei. E aí as pessoas estão reivindicando agora, né, e estão tentando torná-los a esses velhos ensinos. Né? E o apóstolo vai dizer assim, ó, versículo 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Né? Então aqui ele está ironizando, né, uma ironia em relação aos falsos, né, apóstolos. Olha, a gente vai ver isso daqui a pouco nos versículos 13 desse mesmo capítulo 11 e no capítulo 12, versículo 11, a gente vai ver isso. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, no conhecimento. Meu Deus, meu Deus. Mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Né? Versículo 10.
como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Novamente falando da Acaia, né, nós já falamos isso na aula anterior. E aqui o que ele está destacando nesse versículo 10, a verdade de Cristo, né? E aí, Romanos 3,7, como em Romanos 3,7, né, e Romanos 15,8, a verdade é um atributo de Cristo. A verdade é um atributo de Cristo, ok? A benignidade, por exemplo, e a mansidão também são atributos. Você pode ver isso em Romanos 10,1, né? Romanos não, perdão, aqui mesmo, na segunda epístola aos Coríntios 10,1. Olha lá, deixa eu voltar aqui para você entender. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, né? Mais virtudes aí, né? Ele está falando aqui do viver por Cristo. Ele vivia por Cristo. Ele era um com o Espírito Santo, ok? No finalzinho lá do capítulo 13 eu vou falar muito sobre isso, tá? Continuando, versículo 11. Por quê? Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Né? Então você percebe que Paulo novamente está falando com ênfase e em alguns momentos até com uma certa ironia aqui aos Coríntios. Tá? Versículo 12. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos, né, como eu já falei aqui no versículo 5, e no capítulo 12, versículo 11, a gente vai ver também, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, enganando vocês, transformando, né, tentando tornar vocês de novo, colocá-los debaixo da lei, da servidão, da escravidão, transformá-los como os filhos da escrava. Ok? Versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso não é de surpreender que ele está falando aqui, né? Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, né? Então, aqui nós temos, quando ele fala Satanás, ele está falando exatamente de quê? Da origem dos falsos apóstolos. E nós sabemos, né, que não há comunhão entre luz e trevas. Né? Volta lá, capítulo 6, versículo 14, dessa mesma epístola, ok? Versículo 15, perdão. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Né? Então aqui ele está falando agora dos ministros aqui, quando ele fala assim, ó, ministros da justiça, ele está falando do verdadeiro, daqueles que levam a cabo, né, o ministério da justiça, conforme a gente viu lá no capítulo 3, versículo 9 desta mesma epístola. Tá? Agora aqui no versículo 16 até o versículo 33, o final desse capítulo, né, ele vai falar aqui na sua condição, na sua labuta, né, no seu trabalho, tá? E nas suas aflições, naquilo que ele passava, né, na sua condição, no seu labor, no seu trabalho, na sua labuta e nas suas aflições, do 16 ao 33, até o final do capítulo. E se a gente for desse mesmo versículo 16 até o capítulo 12, versículo 18, que a gente vai chegar daqui a pouco também, ele está vindicando na autoridade dele, ele está vindicando a autoridade apostólica dele por ter sido compelido a gloriar-se. Paulo não gostaria de estar aqui se gloriando mediante algumas coisas, mas o comportamento dos coríntios fizeram com que ele se gloriasse, para que ele pudesse fortalecer o seu apostolado e retornasse aos coríntios aquilo que eles precisavam retornar, e não ao ensino judaizante que eles tinham recebendo dos falsos apóstolos, ok? Então vamos lá. 16. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato. Ou então, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Né? Então, olha bem, vou repetir esse 16. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato.
para que também me glorie um pouco. E está vendo como ele está reivindicando a autoridade apostólica dele? Versículo 17. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Meu Deus, olha, o que digo, não digo segundo o Senhor, né? Mas ele está dizendo assim, olha, isso não é uma direção que me foi dada segundo o Senhor, né? Não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança, eu confio em gloriar-me, porque eu sei, né, que sou um com ele quando falo. O Espírito Santo, versículo 18. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Versículo 19. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Mais uma vez, ironia aqui. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo. Ele está dizendo assim, eu estou decepcionado. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, né, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Então perceba, ele está reivindicando a glória apostólica dele, né, e ele não gostaria de estar fazendo isso, mas pelo comportamento da igreja ele se viu obrigado a fazer. Versículo 22. São hebreus? Também eu. Também eu. Vocês são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendência de Abraão? Eu também. Aí aqui, quando ele diz, né, no 22, são hebreus? Né, olha, versículos 22 e 23 aqui, né, ele está comparando os apóstolos, né, com os judaizantes. Está falando assim, eles estão dizendo que eles são hebreus? Eu também sou. Eles estão dizendo que eles são israelitas? Também eu. Eles estão dizendo que eles são descendência de Abraão? Eu também sou. Né? Então, olha que detalhes interessantes aqui. Né? Ele mostra que o ministério de Cristo tem como suprimento a vida de Cristo, que estava infundida nele. Né? E não a questão de ser isso ou ser aquilo. Ok? Versículo 23. São ministros de Cristo? Eu agora estou falando como fora de mim, né? Eles pensam que são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Né? 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Meu Deus. O que Paulo está falando aqui, né? Retomando um pouquinho o 24, ele está falando assim, olha, eu recebi açoite dos judeus. Né? Eu recebi açoite dos judeus. E varas dos romanos, olha lá, Atos 16, né, dos versículos 22 e 23. Quando ele fala desse naufrágio aqui no 25, né, ele não está se referindo a um naufrágio que nós conhecemos como Malta, né, lá de Melita, onde ele ficou só com as tábuas. Né, se salvou, não é esse, tá? São outros apertos que ele passou aqui que nem relatados em Atos estão. Tá? Versículo 26. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, né? Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Meu Deus, meu Deus. E quando ele fala que esses salteadores eram tribos ali, né? Tribos das montanhas entre o planalto da Ásia, né? Ali a Ásia Menor, e a costa, ok? E essas tribos aqui eram famosas por seus assaltos, né? Que faziam. Eram famosas tribos, né? Os salteadores aqui que ele cita. Versículo 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez.
né? Quando ele fala aqui em vigílias, olha lá, por exemplo, 2 Coríntios 6, versículo 5, né? Ele fala de fome. Aqui não é fome porque ele estava em jejum, não, irmão, que ele tinha fome mesmo, né? Em sede, em jejum, esse jejum aqui referindo-se a uma situação de pobreza, em frio, devido às poucas roupas, em nudez, porque muitas das vezes os açoites rasgavam as suas roupas e ele ficava nu. Meu Deus. 28. Além das coisas exteriores, né, que eu não estou nem mencionando aqui, né, quando ele fala além das coisas exteriores, que não vale nem a pena eu mencionar. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, ou seja, a preocupação, o cuidado antecipado, preocupar-se de forma antecipada, né? Mesma coisa a gente vê nessa preocupação, esse cuidado em Mateus 13, 22, 1 Pedro 5, versículo 7. Versículo 29. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase, ou seja, que eu não me inflame, né? Que ele está falando mesmo de dor, né? De indignação, devido ao tropeço da igreja, mais uma vez, né? Versículo 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, né? O sofrimento, nas fadigas, né? No parecer fraco aos olhos, para que os coríntios pudessem se fortalecer. Okay? 31. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos Damascenos, querendo me prender, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Né? E aí a gente entra já no capítulo 12 rapidamente, vamos lá, versículo 1. Nesse capítulo 12 aqui ele vai continuar gloriando-se das visões e revelações que ele teve aí do Senhor, né? Dos versículos 1 ao 10, olha lá. E em verdade, né, capítulo 12, versículo 1, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está falando que não convinha que eu me gloriasse, mas agora eu vou falar um pouquinho das visões e revelações do Senhor. Okay? Então aqui pela insensatez dos coríntios, né, o apóstolo é obrigado aqui a se gloriar, continuar se gloriando mais uma vez. Né? Quando ele fala assim, as visões e revelações, ele está falando tirando o véu. Né? Quando ele fala de revelações, ele fala de tirar o véu. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está falando aqui, né, lá dos versículos, do versículo 4, a gente vai falar dessa mesma palavra arrebatada aqui daqui a pouco, Atos 8, 39 também, 1 Tessalonicenses 4, 17, desse arrebatamento aqui, e fala dele mesmo, né, versículo 3, né, sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Né? Então, quando ele fala esse e aqui no início do versículo 3, né, ele está dizendo que ele foi arrebatado. Né? Ele está retomando o arrebatamento que ele teve no versículo 2. Tá? Então, agora ele está dizendo aqui acerca do terceiro céu. Olha lá, ó. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Né? Então presta atenção aqui, ó. No versículo 2, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu. Agora no 3 e no 4, ele está no paraíso, que é diferente do terceiro céu. Né? Quando ele fala paraíso aqui no 4, é o bom Hades. É o lado bom do Hades, né? Onde está quem? Abraão. Onde está Abraão e os que aguardam, né? Os justos que aguardam a ressurreição. Você pode ver isso em Lucas 16, versículos 22 e 23 e versículos 25 e 26, ok? Então é o mesmo lugar, gente, esse Hades aqui, que Jesus foi após a sua morte e ficou ali até a sua ressurreição. Olha lá, Lucas também, capítulo 23, versículo 43. Olha Atos também, capítulo 2, versículo 24, né?
capítulo 2 também, versículo 27 e versículo 31. Olha Efésios 4, 9, Mateus 12, 40. São muitos textos, né? Mas é necessário. Então, esse paraíso aqui é diferente daquele que é citado em Apocalipse 2,7. Esse de 2,7 é a nova Jerusalém no milênio. Então, olha a dimensão do apóstolo aqui em relação ao ensino, né? Ele teve o ensino dos céus, ele teve o ensino da terra e ele teve o ensino também do Hades, né? Lá de Efésios 4:9 também se pode olhar acerca desse Hades. E essa questão do céu aqui, entenda, nós temos 3 céus. O primeiro céu são as nuvens, né? Para você ter uma ideia aqui, o primeiro céu são as nuvens que a gente vê. O segundo céu é o firmamento, aquele que é citado na criação, tá? Lá de Gênesis 1. E o terceiro céu é o céu acima dos céus. É o mais alto céu, citado em Deuteronômio 10:14, citado em Salmo 148, versículo 4. É onde Jesus está, é onde Deus está, é onde Jesus e Deus estão agora nesse momento, conforme Efésios 4:10 e Hebreus capítulo 4, versículo 14 e Hebreus 1, versículo 3. Amém? Muita coisa, muita informação, mas informações poderosas, informações que vão fazer com que você cresça cada vez mais. Continuando, vou repetir o 4, então. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Tamanho da dimensão, né? Quando ele fala que ele recebeu muitas revelações diretamente do próprio Senhor, é isso que ele está se referindo aqui, tá? Versículo 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Né? No corpo só me resta fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Esse esbofetear aqui é diferente do esmurrar, que a gente vê em 1 Coríntios 9, 27, né? E esse espinho na carne aqui, geralmente em grego, né, é traduzido por pau, né, por estaca. E a gente costuma dizer que a gente não tem a dimensão do que era esse espinho na carne. Mas aqui, muito provável, se você fizer um estudo de Gálatas, capítulo 4, versículo 15, né? Capítulo 4, versículo 15, você vai perceber ali, né, que o problema de Paulo muito provavelmente era um problema na vista. Né? Em um dado momento ele fala assim, olha, eu estou escrevendo eu mesmo, de próprio punho, com letras grandes. É um sinal de que ele tinha esse problema nas vistas, né? E em outra vez ele cita assim, ó, eu sei que se vocês pudessem, vocês arrancariam os próprios olhos para me dar. Então é muito assim, digamos que provavelmente esse problema de Paulo era um problema nas vistas. Então as cartas eram ditadas, né? E as pessoas escreviam. Por isso Lucas escreveu, né? E muito aí em relação ao ministério do apóstolo Paulo, né? Então é muito interessante esse fato também, ok? Versículo 8 agora. Versículo 8. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Imagina, né, Paulo, os lenços, né, as vestes de Paulo curavam, a sombra de Paulo. As pessoas buscavam nas reuniões partes daquilo que ele usava para poder curar, e você imagina, ele mesmo não conseguia, da parte do Senhor, essa cura, né? Versículo 9. Versículo 9, né? E disse-me, a minha graça, aquela mesma graça de 1 Coríntios 15, versículo 10, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. Né? Quando ele fala, o Senhor fala para ele, né? O meu poder, ou seja, a suficiência da graça se aperfeiçoa na fraqueza. Né? E quando ele fala no finalzinho do versículo 9, para que em mim habite o poder de Cristo, pode ser também traduzido por para que me repouse, né? Para que esteja sobre mim o poder de Cristo. Né? A gente pode ver algo parecido com isso também em João, capítulo 1, versículo 14, e Apocalipse 21, versículo 3. Versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Irmãos, você entendeu isso aqui? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, né, no maltrato que eu recebo, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Né? Quando eu estou fraco, no meu velho ser, eu me torno forte. Versículo 11 ao 18 agora, né, ele vai falar nos sinais aqui do seu apostolado. Olha só isso. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Versículo 12. Os sinais do meu apostolado, né, os milagres, foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, e a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Ou seja, ele está se colocando aqui, ó, de outras igrejas ainda me vieram, por exemplo, ofertas. Perdoe-me este agravo. Ironia, mais uma vez aqui, tá? Ironia. Versículo 14. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas pais para filhos. Vocês são meus filhos, eu não estou buscando nada de vocês, pelo contrário. Versículo 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei, né, aqui as posses dele, e me deixarei gastar pelas vossas almas, né, gastar ele mesmo, né, a vida dele. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha aqui o desabafo de Paulo. Versículo 16. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Né? Vamos entender isso aqui. Quando ele fala assim, ó, mas seja assim, deixa isso para lá, né? Vamos para a próxima. Né? Referindo ao versículo 15 aqui, né? No 16 ele fala assim, mas deixa isso para lá, vamos para a próxima. Eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, porque alguns coríntios, né, alguns da igreja de Corinto, alguns coríntios acusavam Paulo aqui em relação à questão, por exemplo, dele enviar Tito, né, e a outros companheiros para coleta. Olha isso, né? Eles acusavam, né, dele estar lucrando ao enviar Tito. Então já perceberam aqui que um probleminha aqui sério em relação à igreja de Corinto também era em relação à questão da colheita, né, para os santos ali, né, para os santos pobres de Jerusalém. Né? Versículo 17. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura nós no mesmo espírito? Não andamos porventura no mesmo espírito? Não sobre as mesmas pisadas? Versículo 19. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Vocês ainda querem que eu me desculpe com vocês? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, amados, para a vossa edificação.
Meu Deus, então aqui ele agora nesse versículo 19, né, até o capítulo 13, versículo 10, ele está falando aqui através dos santos, né, pelos santos necessitados. Mais uma vez ele vai retomar aquele assunto das colheitas aqui, né, que eram feitas para os santos necessitados, né, e aí de novo, pela autoridade que lhe foi dada. Ele está clamando mais uma vez pela autoridade do seu apostolado. Né? Versículo 20. Porque receio que quando chegar não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos. 21. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Que capítulo pesado, né, irmãos? Último, para a gente terminar o nosso estudo. Desculpa, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vai ser um vídeo que nós vamos resumir aí em dois em um, vamos dizer assim, ok? Capítulo 13, versículo 1. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda palavra. Né? Mais uma vez retomando aquela ideia de Jesus, 2 ou 3 testemunhas. Já anteriormente o disse, e de antemão digo como estando presente uma segunda vez, mas agora estando ausente. O escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que, se outra vez for, não lhes pouparei. Meu Deus. Versículo 3. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Cristo era poderoso, gente, nos crentes aqui, enquanto, né, os apóstolos falavam. Então, eles estavam muito ligados à questão de precisar estarem ouvindo ali para, vamos dizer assim, retificarem o poder de Cristo neles o tempo todo. E isso vinha cansando o apóstolo. Né? Depois de tanta correção que ele fez na primeira epístola, agora retoma aqui algumas correções aqui, né? Versículo 4. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, né, no corpo, né, quando ele fala crucificado por fraqueza, está se referindo ao corpo, né? Capítulo 10, versículo 10. Dessa mesma epístola. Vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Que repreensão, né? Quando ele fala dessa fé aqui, é a fé objetiva, né? De Atos 6, versículo 7, de 1 Timóteo 1, versículo 19. Então, quem tem essa fé objetiva, fatalmente vai ter a fé subjetiva, né? Crendo em Cristo e, como eu sempre venho falando aqui, no dispensar-se dele em nós, né? Que é aquela economia neotestamentária de Deus, que é o dispensar-se dele em nós. Já já eu vou falar detalhadamente disso aqui, tá? Versículo 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Mas espero que entendereis que nós, né, os apóstolos, não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora não sejamos como reprovados. Então perceba aqui o intuito do apóstolo. Fica claro aqui no versículo 7, né? Que é o que? É a fundamentação desses crentes, é a edificação desses crentes. Amém? Versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aí ele explica o 7, né? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Que verdade é essa? Que verdade é essa que ele está se referindo aqui? É a realidade,
do conteúdo da fé. 1 Timóteo, né? 2, 4. Ok? Versículo 10. 10 não, perdão, 9. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição, né? Perfeição aqui seria também uma restauração, né? De 1 Coríntios 1,10 de novo. Quando ele fala que regozijo de estar fracos, né? Parecer reprovados para que os coríntios pudessem se fortalecer. Né? Tipo assim, o nosso trabalho não é mais necessário, porque eles já estão fortes, já estão fortalecidos na fé. Amém? Versículo 10. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor, né, me deu para edificação e não para destruição. Ele está aqui prevenindo, né, a igreja. Porque, olha só, eu estou falando com vocês por carta, porque quando for aí estiver com vocês, eu quero ter um momento de regozijo. Né? Muita atenção agora nesse finalzinho aqui, estamos acabando, mais 5 minutos eu acabo. Amém? Prometo. Mas eu acho que, eu espero, né, e tenho convicção, né, que tem sido de muita valia esse tempinho que você tem tirado aí para estudar esses textos tão maravilhosos aqui da segunda epístola de Coríntios. Amém? Então, mais 5 minutinhos eu acabo. Versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Tá? Então aqui ele vem falando o seguinte, ó, quanto ao mais, né? Do versículo 11 ao 14 aqui agora ele vai concluir. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, alegrai-nos, né? Alegrai-vos como, irmãos? No Senhor. Filipenses, né? 4:4, Filipenses 3:1, 1 Tessalonicenses 5:16. Alegrai-vos no Senhor, ainda que você esteja passando por dificuldade, por angústia, por tristeza, alegrai-vos no Senhor. Amém? Sede perfeitos, né? Aqui, algumas traduções, melhor traduzindo isso aqui, seria completados, conforme Efésios 4:12. Sede consolados, né? Conforme nós vimos lá no capítulo 1, dos versículos 3 ao 6, dessa mesma epístola que estamos estudando. Sede de um mesmo, tenha unidade. 1 Coríntios 1, versículo 10. Vivei em paz, e o Deus de amor, né? Os coríntios necessitavam aqui de amor, né? De graça. 1 Coríntios 8:1, né? E de paz seja convosco. Versículo 12. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, né? O beijo de amor puro, sem nenhum tipo de mistura, né? Sem nenhum tipo de contaminação. Versículo 13. Todos os santos vos saúdam. E por último, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E aí está a bênção apostólica. Que epístola, né? Mas vamos fechar aqui. Vamos entender essa questão aqui, quando ele fala assim, no 14, a graça. Essa graça é o próprio Senhor convida por nós para o desfrutarmos. Então essa graça é o próprio Senhor convida para nós, não por nós, mas para nós, para o desfrutarmos. Olha lá João, capítulo 1, versículo 17, 1 Coríntios 15, 10. O amor de Deus é o próprio Deus. Olha lá 1 João, capítulo 4, né, versículos 8 e versículo 16 também. Então o amor de Deus é o próprio Deus como a fonte da graça do Senhor e a comunhão do Espírito Santo. É o próprio Espírito como a transmissão da graça do Senhor juntamente com o amor de Deus para participarmos dele. Rafael, complicou. Complicou? Deixa eu tentar explicar. Não são três separados. Não é Pai, Filho e Espírito Santo separados. Aqui
né? São três aspectos de uma única coisa. Assim como o Senhor, né? Deus e o Espírito Santo não são três deuses. Amém? Separados. Não são três deuses separados. A gente precisa entender isso. Mas três, olha essa palavra, hipóstases. Três hipóstases. Você vê isso aí lá em Hebreus também, 11:1. Né? Essa palavra está no singular. Hipóstases. Do mesmo Deus. Indivíduo, né? Indiviso e indivisível. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são as hipóstases, ou seja, as substâncias de suporte que compõem a única deidade. Ok? Então, vamos finalizar. O amor de Deus é a fonte. Deus é a origem. Então, o amor de Deus é a fonte. Deus é a origem. A graça do Senhor é o curso do amor de Deus, uma vez que o Senhor é a expressão de Deus. E a comunhão do Espírito Santo é a infusão, é o dispensar-se dessa graça do Senhor juntamente com o amor de Deus, uma vez que o Espírito é a transmissão do Senhor junto com Deus para experimentarmos e desfrutarmos desse Deus triuno, maravilhoso. Amém? É uma experiência única e poderosa na vida do cristão, quando ele atinge essa maturidade e consegue desfrutar, né, dessa experiência de um Deus triuno infundido através do Espírito na nossa vida. E é isso que eu oro, né, para que todos nós tenhamos essa experiência, a começar por mim, amém? Não me colocando aqui de forma alguma como já tivesse alcançado, né, mas prosseguindo para o alvo, amém? Que bom, finalizamos aí, quase 50 minutos de vídeo, 47, vai passar um pouquinho, 48 a gente deve finalizar em 48. Muito obrigado por assistir, compartilha essa mensagem, né? Toca aí nesse botãozinho aí do like, do curtir e se inscreva no canal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa série do canal, né? Finalizamos aí a Epístola aos Coríntios, as duas, e vamos começar Gênesis, né? Depois a gente retoma Gálatas. Vocês não sabem o quanto, vocês não podem imaginar o quanto eu estou ansioso para começar Gálatas, mas eu recebi uma direção de Deus de parar, né? O Espírito Santo está me conduzindo a parar um pouquinho as epístolas de Paulo e falar um pouquinho de Gênesis, os 50 capítulos, e a gente vai junto nesse estudo que eu tenho certeza que será poderoso e muito abençoador para a nossa vida. Amém? Um grande beijo, é um prazer ter vocês aqui no canal. Recomendem aí, compartilhem, falem, olha, tem um canal de um branquinho aí que fala umas coisas aí interessantes acerca da Bíblia. Então se inscreve lá, né? Recomende aí aos seus amigos. Bom, um grande beijo, muito obrigado por assistirem e eu espero que vocês estejam sendo tremendamente abençoados. Fiquem com Deus, né? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.